Heresia, do latim aireses, no grego escolha ou opção. É a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressuponham um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. O que a Bíblia diz sobre heresia? No Novo Testamento encontramos muitas vezes o uso da palavra heresia, porém aplicado em contextos diferentes. Assim, derivado do significado original, escolha, a palavra heresia passou a designar alguns conceitos mais específicos. De modo geral, todas as aplicações da palavra heresia no Novo Testamento têm em comum o sentido que denota partido ou sectarismo. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a palavra heresia é utilizada para se referir aos saduceus, como você pode ver em Atos capítulo 5, verso 17, aos fariseus, como você pode ver em Atos, capítulo 15, verso 5 e capítulo 26, verso 5, e até aos cristãos, como você pode ver em Atos, capítulo 24, verso 5 e capítulo 28, verso 22. Nestes exemplos, a palavra heresia está sendo utilizada para designar um modo de pensar sustentado por um grupo religioso. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 19, o apóstolo Paulo aplica a palavra heresia para se referir a partidos que apareceram no meio da igreja, ocasionando divergências devido a um ponto de vista diferente e gerando divisões. Esse tipo de comportamento foi reputado pelo apóstolo como uma obra da carne. Escrevendo a Tito, Paulo faz uma advertência sobre esse tipo de pessoa, que fomenta tais divisões dentro da igreja, dizendo que depois de admoestada 2 vezes, a pessoa ainda continuar com tal comportamento, essa pessoa deve ser evitada, pois é perversa. Veja, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Como você pode ver em Tito, capítulo 3, verso 10 e 11. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, aplica a palavra heresia para se referir a um desvio da doutrina do verdadeiro evangelho, ou seja, onde ocorre a negação das verdades bíblicas reveladas. Como você pode ver em 2 Pedro, capítulo 2, verso 10. Posso te mostrar uma coisa pela palavra? Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Se trata do ponto fraco de Deus. Pastor, como assim ponto fraco? Isso é heresia. Ah, irmão, vai ler Bíblia. Pastor, como assim ponto fraco? Isso é heresia. Ah, irmão, vai ler Bíblia. A Bíblia diz que, sobretudo, o Senhor não resiste. Deus não tem ponto fraco absolutamente nenhum. A Bíblia nos ensina que Deus é espírito, imortal, eterno, todo-poderoso, onipresente, onisciente. Ele é imutável no seu ser, na sua sabedoria, na sua santidade, na sua misericórdia. Ele é um ser que não está limitado às fraquezas às quais nós estamos limitados, portanto não existe vulnerabilidades em Deus, ou seja, não existe algum defeito em Deus, ou alguma brecha no ser de Deus, alguma deficiência ou necessidade de Deus. Eu já ouvi alguém usar esse termo para dizer assim: Deus tem um ponto fraco que é o amor dele por mim. É uma maneira assim, eu acho muito bizarra de se referir a Deus. O amor de Deus por nós não é nenhum ponto fraco em Deus. Eva comeu do fruto. A Bíblia não conta quanto tempo depois Adão comeu do fruto, mas eu consigo imaginar Jesus olhando para aquela cena. Não se esqueça disso, Adão é um tipo de Cristo e Adão apontava para Cristo. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos, Jesus olha para o pai e fala: Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Imagina Jesus pro pai: ele vai comer. Por que vai comer? Porque eu comeria também. Mas por que você comeria também? Porque eu amo minha mulher. E eu não vou ver ela contaminada e eu purificado não fazer nada. Eu vou me contaminar com ela para tirar ela de lá. Querido, você não é o centro de Jesus e ele não fez as coisas apontando para você. Ele mesmo disse que a comida dele e a bebida dele aqui nesse mundo era fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Cristo veio ao mundo para atender à vontade de Deus, para glorificar o Pai na missão que o Pai havia dado para ele. É óbvio que essa missão era que ele morresse na cruz em lugar do seu povo, do qual eu espero que você faça parte. Então, nesse sentido, o que Cristo fez aqui nesse mundo, tal como encarnar, viver como homem,
ser traído, rejeitado, injustiçado, ser crucificado, morto e sepultado e ressurreto dentre os mortos. Tudo isso que ele fez, todos esses atos salvadores, tinham como objetivo resgatar você da morte que os seus pecados merecem, do sofrimento que a sua culpa exige da parte de Deus. Mas isso é o resultado indireto da obra de Cristo, porque Cristo veio ao mundo realizar essa missão para a glória de Deus Pai, atendendo à vontade de Deus. A Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade, né? A Bíblia se tornou uma pessoa, ela é Deus, ela é a palavra de Deus, né? Então, de repente, a Bíblia se tornou o livro sagrado. A gente percebe, a gente vê que muitas vezes a Bíblia, ela se tornou a palavra de Deus e de repente a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia. Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade. Ah, Vitor, mas os evangelhos é a palavra de Deus? Não. Os evangelhos são narrativas de como a palavra de Deus se portou em carne na terra. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Eu sei que um dia disseram para você assim: ei, espere tanto da vida não, tu é miserável, meu filho. Tu é pecador, tu é pobre, tu é filho do João, tu é filho da Dona Maria. Ah, não é esse Jesus, o filho do carpinteiro? Não, meu amigo, ele não era o filho do carpinteiro José. Ele tinha o DNA e a genética de Deus. Quando Deus Pai envia Jesus naquela cruz e dá Jesus de presente, Ele está trazendo de volta o valor que um dia nós perdemos. E está dizendo para mim e para você: olha, eu não tenho como comprar você de outra forma. Eu preciso dar para você uma coisa que garanta e te mostre o real valor que você tem. Que se eu tenho o mesmo valor de Jesus, eu posso esperar de Deus a mesma coisa que Jesus tem de Deus, e ponto final. Irmão, ser justificado é você poder se apresentar diante de Deus literalmente. O que eu falei? Literalmente, de igual para igual. É você poder chegar diante de Deus e falar assim: Deus, Vitor, por que você tem tanta coragem de entrar na minha presença? Porque da mesma forma que você é, eu também sou. Eu fui justificado, e ao ser justificado Ele me exaltou de um tal modo que agora, quando eu olho para você, Deus, eu não vejo só um Deus grande, eu me vejo também. Irmão, ninguém tem medo de se apresentar com alguém que é igual. A justificação é pela fé e não pelas obras. Não é por aquilo que você faz para Deus, mas por aquilo que Deus fez por você na cruz do seu Filho. Quando você crê no Senhor Jesus, então Deus atribui a você a justiça do seu Filho e declara você justo diante do seu tribunal lá no céu. Você recebe a dádiva pela fé. Não pelo seu mérito, não pela sua religião, não pelas suas obras. É necessário que você creia em Jesus Cristo, que você se arrependa dos seus pecados, e então você se torna filho de Deus, membro da família de Deus. Através de suas filosofias, os homens estão levando a pessoa de Deus a um plano secundário. Não somente negam que Deus seja a causa ou o criador de tudo, como também negam que Deus controla tudo. Pressupõe-se, meu irmão, que as coisas que ocorrem são ordenadas segundo as leis da natureza, abstratas e impessoais. Desta forma, o Criador é banido da sua própria criação. Parece que Deus talvez tenha criado o mundo. Agora, governá-lo é impossível. Quem está dirigindo as coisas? Deus, o homem ou o diabo?